Vamos lá. Um pastor, o nome do cara. Ah, é? Uma reflexãozinha pra você comentar. Um pastor, o nome dele. Acho que eu fui estúpido mesmo em dedicar 12 anos da minha vida a uma igreja, largando minha profissão de arquiteto para trás. Mas bastou acontecer um divórcio na minha vida, eu fui expulso da congregação. Agora, aos 54 anos, estou tentando reconstruir a minha vida. Mas creio que Deus mostrará sua face de misericórdia a mim. Já mostrou, irmão. Já mostrou. 12 anos. Já mostrou e não considera isso uma estupidez, né? 54. Se você fez com sinceridade, não fez com insinceridade, não foi estupidez, não. Querido, estupidez é a insinceridade. Estupidez é a ignorância que é ignorante porque preferiu a burrice ao invés de acolher a sabedoria. Isso aí é que é pecado. É quando você detém a verdade pela injustiça, pela violência, pela estupidez, pela insinceridade, pela manobra, pelo jeitinho, pela dissimulação. É aí que habita a perversão do nosso ser. Aí habita o que não vale a pena. Aí mora o que é estupidez. Aí reside a desprezível estupidez da vida da gente. Mas se você não gastou 12 anos da vida com insinceridade, você viveu isso tudo com lucidez ou nem tanto, mas com a luz que você tinha, você viveu com sinceridade. E a prova disso me parece ser o fato de que você esperava que mesmo que você fosse infeliz um dia na vida, como veio a ser no casamento, a sua infelicidade fosse tratada com misericórdia e não com punição, com exílio, com expulsão, porque tinha alguma esperança sincera no seu coração. Assim creio, espero pelo menos. Então, querido, não julgue esses 12 anos como desperdício. Não julgue, eu lhe pergunto, durante esses 12 anos, pessoas foram ajudadas por você? Ou você ficou 12 anos chupando o sangue da instituição? Não terá valido a pena se você tiver ficado chupando o sangue da instituição esses últimos 12 anos nos quais você se pendurou para depender dela. Agora, se você foi graça, se você foi dom de Deus para as pessoas, você foi bênção que chegou, você foi consolo para alguns, você foi acolhimento, abrigo, refúgio, você foi amparo, você foi calma, você foi serenidade para outros, você foi visita, você foi presença, você foi um ouvido que ouviu quem precisava falar, você se ofereceu com o melhor e pessoas dizem até hoje: você me fez bem, você me foi bom. Se você viveu para fazer esse bem e pessoas o aproveitaram, não importa em que intensidade isso tenha acontecido, em que escopo isso tenha tido alcance, o que importa é a qualidade e a sinceridade do que tenha sido dado e recebido. Você pode me dizer se pessoas foram abençoadas? E se você foi abençoado enquanto as abençoava, se você puder dizer positivamente que foi assim, você não perdeu nada. Você teria perdido se tivesse ficado insinceramente esses 12 anos, enganando, mentindo, dissimulando, roubando, tapeando, morcegando, preguiçosamente, chupando sangue, explorando, vagabundeando em nome de um ócio devocional improdutivo. Mas se não foi assim, quem perdeu foram eles, que não souberam ser misericordiosos no dia da sua infelicidade. Claro que você pode recuperar a carreira.
Quem foi arquiteto a vida inteira e deixou de ser nos últimos 12 anos, recupera. Não, só um pouquinho de trabalho, mas quem é um bom arquiteto, depois que fizer o primeiro trabalho, o segundo trabalho, o terceiro trabalho, começa aí. Boas casas evocam novos bons residentes. A arquitetura teria sido aquilo no que eu teria me formado, era o meu encaminhamento natural. Aos 18 anos era a faculdade de arquitetura, era para lá que eu iria. Eu amo construir, desenhar, pensar, produzir, criar. Até hoje, se eu me dedicasse à arquitetura, era uma das coisas que eu sei que Deus me deu a bênção de fazer bem. Como se eu tivesse me dedicado à advocacia, ao ensino, à pedagogia, ou a outras áreas, até diametralmente opostas, como a física, que eu gosto tanto. Ou se eu tivesse me dedicado ao jornalismo, uma coisa que eu faria tranquilo, muitas áreas. Mas não foram nenhuma delas. E o interessante é que quando aos 43 anos de idade eu fiquei sem amparo nenhum, e menos do que sem amparo, porque aos 43 anos eu não fiquei apenas sem amparo. Eu herdei foi milhões de pessoas querendo o meu fim, desejando que eu não aparecesse mais. Elas não queriam nem mais lembrar que um dia tinham me olhado de maneira tão significativa como me olharam. E você sente a vontade delas de que você sumisse. São as mesmas que aos milhares vão virando a cara quando você vai passando ou fazendo muxoxos quando ouvem seu nome. É o que eu recebi, não de um grupinho, de um país inteiro religioso, no segmento religioso dele, naquela área religiosa pelo menos. Então, mano, mas eu não perdi nada. E eu ia dizendo, interessante é que em momento algum eu tive a sua reflexão do tipo, eu não devia nunca. É verdade que eu não cheguei a me tornar um arquiteto, labutando na arquitetura, parando tudo para ser pastor. Mas se eu tivesse feito, também não teria mudado nada. Porque eu sei dentro de mim as muitas alternativas que eu teria, mas todas elas eu considerei como refúgio. De modo que eu quero saber apenas uma outra coisa de você. Quando você se deixou ordenar pastor, era por causa das melhorias de vida que a instituição lhe dava em relação a ser arquiteto? Melhorou a sua vida economicamente? Deu um status? Foi bom para você à época? Porque me parece que esse elemento também esteve presente, porque, meu amigo, quando a gente faz isso só por causa de Jesus, não interessa se foi como eu, que deixei de ser para ser o que eu fui nascido para ser e fazer, ou se depois de um tempo, como meu pai, que aos 40 e tantos anos, 50, 45, fechou uma banca advocacional rica e próspera, decidiu ser pobre e morreu como pobre a vida inteira. Não interessa. Só interessa o seguinte, se foi de coração e por causa de Deus e das pessoas, a gente não fica com esse arrependimento. Mas se foi porque era uma alternativa de vida, era melhor do que a arquitetura à época, era legal, você ia ter mais sossego. Então, desculpa, mano, você foi servir as pessoas pelas motivações erradas. Você estava servindo muito a você também. E se você estava servindo muito a você também, é a hora de se arrepender disso. Porque quando você vive o que vive, mas serviu de coração, mesmo que eles maltratem você, você fica triste pelos maus tratos. Mas você não se arrepende de ter se dado. Como honestamente, nem um dia da minha vida eu me arrependi de ter me dado tanto. Embora tudo o que aconteceu depois tenha acontecido. Uma parte fui eu que fiz o erro. A outra parte, eles erraram contra mim, em cima do meu erro. Mas e daí? Eu sou adulto. E eu estou aqui para perdoar o mundo inteiro. Perdoar todos os evangélicos, todo o planeta, perdoar todo mundo. Em nome de Jesus, está todo mundo perdoado. E quem tiver bom coração, me perdoe também. Nós somos filhos da reconciliação. Então, mano,
Levante a cabeça, eles foram pequenos, trataram você assim. Agora, talvez teu coração tenha sido muito pequeno, porque se o seu coração tivesse sido maior do que a igreja, você não teria achado que perdeu 12 anos. Se ele estivesse todo no reino, você diria: que pena que me trataram assim, que pena que eu fui infeliz no casamento, que pena que eles não aproveitaram a chance de serem bons para comigo, como eu tentei ser para com eles e continuarei sendo. Que pena, mas em mim não muda nada, eu continuarei. Não é aquela igreja, é a igreja. Porque, querido, quando você é pastor, você deixa de ser servo de grupos locais, de congregações locais, mas quando você é um ente pastor no Espírito, o mundo é a sua paróquia. Onde você chega, você é pastor, você acolhe. Nada muda o seu caminho, nada muda a sua dedicação, nada muda o seu olhar, nada muda a sua interpretação. Você é quem você é. Então eu lhe pergunto, finalizando, você é pastor? Ou é só um pastor? Porque se você é um pastor e não é pastor, deixe de ser um pastor e não seja nada disso, seja um discípulo só. Vá ser um bom arquiteto, fazendo casas legais, para que pessoas habitem em boas casas. Boas arquiteturas moldam a alma. Boa arquitetura faz bem a quem mora no lugar. E enquanto isso, abençoe as pessoas do seu entrar e sair. Mas não fique tentando ser pastor, porque a gente não deve tentar ser nada, a gente é quem a gente é. Quando você é pastor, o mundo inteiro pode dizer tudo contra você, você vai continuar abençoando quem é contra você e vai continuar pastoreando quem vai chegando na vida. E não há queixas desse tipo. A gente lamenta a pobreza, mas a gente prossegue abraçando pessoas, abraçando o reino, abraçando a vida. Agora, concluindo mesmo, é melhor ser um arquiteto cheio da graça de Deus do que um pastor. Um pastor ninguém merece ser e ninguém merece ter. Que Deus te abençoe, que você tenha me entendido. Ajudas adicionais, vá lá no caiofábio.net. Tá legal? Vem me ver TV. O canal é você.